Eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Creia numa coisa, que o Senhor Jesus Cristo, Ele te escolheu, né? Porque Ele escolhe os seus. E quando Ele escolhe, não adianta você dizer eu não vou não, porque você foi escolhido, né? Porque você foi escolhido por Deus. Então, aceite, né, quando você é escolhido por Deus, porque Ele te escolheu, né? E é tão bom quando a gente vê, né, que Jesus nos escolhe, né? Quem é escolhido por Deus não tem escolhas. Então, viva a escolha que Deus te deu. Porque Deus te escolheu para viver o chamado do Senhor Jesus Cristo. Viver e não retroceder, né? Viver na presença de Deus. Aceitar o que Deus tem para a sua vida, né? É esse o poder da escolha de Deus na nossa vida, né? Quando nós aceitamos e não quando nós mendigamos. Porque que o Senhor fez isso, não é para se aceitar. Não. É o Senhor Jesus, né, quem te escolheu. Então, se o Senhor Jesus te escolheu, viva o que Ele tem para você viver. Escolha viver na presença do Senhor Jesus todos os dias, né? Porque é tempo, né, de nós vivermos a presença dEle. Porque a presença de Deus, Ele nos chama, né? Ele nos move a cada dia para viver, né, tudo aquilo que Ele tem, né, para a sua vida, para que você viva. Então isso é algo, né, maravilhoso, cheio da presença de Deus na nossa vida. Quando o Senhor nos escolhe, né, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele nos amou desde o ventre, né, da nossa mãe. Ali Ele já sabia, né, da escolha que Ele faria na nossa vida. Então aceite ser escolhido por Deus, né, e não pelo que você quer, né, seguir, né, mas escolhido por Deus não tem escolhas. Então viva, né, assim, sendo escolhido por Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer que você faça. Essa é a presença de Deus na nossa vida. Isso é o que nos move a cada dia. Porque Paulo ele foi escolhido por Deus para fazer a obra de Deus. Paulo, né, ele foi apedrejado, né, ele foi dado como morto, né, e ele poderia ter olhado, né, ter retrocedido e ter dito eu não vou mais, né. Aqueles homens admiraram, né, quando Paulo foi dado por morto, né, que ele foi apedrejado, porque as pessoas não aceitavam, né, o que ele fazia, né, que era a palavra do Senhor Jesus, né, que ele pregava. E ele foi apedrejado, né, por as pessoas que não aceitavam, né, aquilo que ele fazia, né, e aqueles homens admiraram, né, quando Paulo se levantou e disse eu vou, né, porque, né, com toda aquela situação, né, dele foi apedrejado, dado como morto e tudo, ele ainda disse eu vou, né, porque Deus tinha algo na vida dele, porque Deus tinha proteção para a vida dele, né? Deus tinha estratégias ali para dar a ele, e ele seguiu, né? Ele não falhou com Deus. Então não vamos ser falhos com o Senhor Jesus Cristo, não vamos retroceder, não vamos nos desanimar na fé, né? Porque Deus tem chamado para a sua vida, Deus tem chamado para você viver. Então viva, porque foi Ele que te chamou, né? Viva o chamado de Deus, porque foi Ele quem te escolheu, né? Então isso é gratificante, né? De sabermos que o Senhor Jesus, Ele te escolheu, né? Ele te escolheu para viver, né, a vida com Deus, para viver, né, no templo com o Senhor Jesus Cristo. Então essa é uma honra que não é dada por nós cristãos, por nós seres humanos, mas é dada pelo Senhor Jesus Cristo, né? Quando nós aceitamos o chamado dele na sua vida. O chamado, né, ele é muito bom, né, porque nós vivemos das obras do Senhor Jesus, nós vivemos nas obras dele, mas o chamado, ele é duro, mas o chamado, ele causa dor, assim também como causou uma grande dor, um grande sofrimento na vida de Paulo e desde outros princípios também, né, daqueles homens que foram chamados, né, para viver na presença do Senhor Jesus, para fazer aquilo que o Senhor queria que ele fizesse. Vários homens, né,
dos princípios do Senhor Jesus pagaram grandes preços ali, né? Muitos pagaram preço, mas você vê que o chamado também, ele gera uma bênção de Deus. Então, né, que na sua vida venha ser gerado isso, seu chamado, que é uma bênção de Deus. Olhe principalmente, primeiro para o Senhor Jesus Cristo, né, que Ele vai fazer na tua vida o que ninguém fez, né? Muitas das vezes nós acreditamos aqui nas pessoas desse mundo, mas nada e nem ninguém além de Deus, né, pode fazer algo pela nossa vida, só Ele, porque Ele é Deus, porque Ele manifesta na sua vida, Ele manifesta todo o poder, né? Deus é o essencial na nossa vida. Então Deus quer te resgatar, Deus quer te resgatar da onde você está, para onde você ia, né? Porque Deus é um Deus que resgata, né? Então Deus, Ele quer isso na sua vida, né? Ele quer que você ouça o chamado dEle, porque o chamado, muitas das vezes, amados, é tão duro, é tão difícil, né? Porque você tem que pagar o preço, um preço muito, muito, muito caro, né? Eu lembro que no meu chamado, né, quando eu comecei a perceber que eu tinha um chamado de Deus na sua vida, quando o Senhor se revelava a mim no meu chamado, eu comecei a retroceder. Eu falava, eu não quero isso na minha vida, né? Porque eu vou passar por muitas lutas, eu vou passar por muitas dificuldades, né? Porque eu sabia de tudo que ia acontecer sobre a minha vida. Eu via, né? E eu tinha medo do futuro, né? Porque eu vivia o futuro, né? Porque eu sabia do futuro, né? Daquilo que ia acontecer, eu tinha medo. E eu falava assim, eu não quero mais isso. Só que um dia eu entendi que eu tinha que viver o que Deus tinha para mim viver. Eu tinha que viver o que o Senhor Jesus queria que eu vivesse, o chamado dEle. Porque Ele não preparou o meu chamado quando eu era adolescente, nem quando eu era criança. Mas aquele chamado já havia desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Desde quando começou a minha geração, ali já havia um chamado muito grande. Ali já havia um chamado muito forte, né, para viver a grandeza de Deus, as obras de Deus, né? E eu não queria o chamado, era porque eu sabia que eu ia pagar preço e eu não queria passar por sofrimento. Mas quem somos nós para não querer passar por sofrimento se Jesus, né, Ele foi o alvo, né, que passou por sofrimento, né? Nós sabemos que a pessoa que não passa por lutas, a pessoa que não passa, né, por várias contradições aqui nessa vida, ela é uma pessoa que não tem história, ela é uma pessoa que não tem testemunho, né? E eu queria viver assim, eu queria viver a minha vida, não queria passar, né? Eu não queria viver aquilo. Eu não queria passar por o que eu ia passar, né? O que o Senhor me dirigia que eu ia passar, né? E assim, às vezes nós não queremos as lutas da nossa vida, mas teve um dia que eu entendi que para eu viver o chamado do Senhor Jesus Cristo na minha vida, eu tinha que passar e eu tinha que vencer os gigantes, os leões, né, que vinham e sobrevinham sobre a minha vida, né? E eu entendi, né, que o chamado de Deus era muito grande, era algo muito forte, né? Era algo que eu não poderia dizer não para Deus, porque se eu dissesse não para Deus, eu pagaria um preço ainda maior. Então esse é o chamado, né, que você tem que viver, né? Seja como Deus quer, vá para onde Deus quer te levar, porque Ele quer te levar. E foi nesse nível que o Senhor me levou, né, quando eu me aprofundei da palavra do Senhor Jesus, né, porque eu sou tocada pela palavra de Deus, eu sou movida, né, pela palavra do Senhor Jesus. Então é o Senhor Jesus operando essa face, a face do meu chamado, a face do teu chamado. Creia que Deus, né, Ele vai operar através do seu chamado. Ele vai trazer bênçãos através do seu chamado, né? Mas que você vá
por amor a Ele, porque tudo que nós fazemos por amor ao nosso Deus, não em troca de nada, vale a pena, vale tudo a pena. Tem uma coisa, né? Tem um pastor que sempre falava assim comigo: filha, o engraçado de tudo isso é que você vive tudo com Deus, mas não em troca de nada. Mas por quê, né, que eu ia querer algo que fosse em troca? Não, porque nós temos que viver o nosso chamado não por troca de algo, mas por viver na presença do Senhor, por esse amor que